Muito boa noite, estamos de regresso com o Em Debate aqui na TCV, acompanhados dos representantes dos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos uma análise à incursão do Presidente da República sobre o poder local no país, no âmbito da sessão solene do Dia do Município da Praia, sessão ocorrida na sexta-feira da semana passada, mas também propomos para hoje uma leitura aos dados das estatísticas do mercado de trabalho em 2023, divulgados pelo INE no passado dia 9 de maio. São hoje os nossos convidados, o deputado António Monteiro, em representação da UCIT, a quem cumprimentamos e agradecemos uma vez mais por vir ao Em Debate. Boa noite. Também o deputado Armindo da Luz, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. E o deputado António Fernandes, em representação do grupo parlamentar do PSV, quem cumprimentamos também e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. Numa altura em que nos aproximamos de mais um pleito eleitoral autárquico, o Presidente da República, José Maria Neves, sublinhou no seu discurso no âmbito do Dia do Município da Praia que o poder local no país já demonstrou a sua importância e protagonismo, embora algumas das suas potencialidades não foram ainda totalmente realizadas e que os cabo-verdianos não têm vindo a usufruir de todas essas vantagens do municipalismo. Incitou para que todas as virtualidades sejam aproveitadas e ressaltou que se justifica mais ousadia no que diz respeito à descentralização, atribuindo mais poderes e mais recursos às ilhas e aos municípios. José Maria Neves insistiu igualmente na criação de um Fundo de Desenvolvimento Local e Regional e na aprovação de uma lei de responsabilidade fiscal que corresponsabilize os principais atores políticos na gestão sã e prudente das finanças locais e do património autárquico. Também saudou a criação do Conselho de Concertação Territorial e disse esperar que seja efetiva de modo a evitar a digladiação entre os Estados e os municípios. Na divisão de recursos públicos, chamou a atenção para que se faça uma gestão estratégica e transparente dos solos e insistiu na adoção de uma lei de responsabilidade territorial que garanta transparência e accountability. O Presidente da República observou ainda que, globalmente, a democracia encontra-se sob ataque e que é preciso uma reflexão séria com vista a desarmadilhar a sociedade e a democracia e alertou igualmente para a necessidade de uma certa cautela e não perdermos de vista que não devemos judicializar a política e nem politizar a justiça. Hoje começamos pelo deputado do MPD, Armindo da Luz. Uma primeira questão, como é que o MPD olha para esse discurso, que no fundo vem então a pôr a tónica sobre a situação atual do municipalismo em Cabo Verde, deixa algumas recomendações, mas também é um discurso que acontece numa altura em que há muitas polémicas pelo meio, sobretudo na Praia e no Mindelo. Ressalvo também que temos aqui pessoas, figuras já com alguma experiência no municipalismo em Cabo Verde, ex-candidatos, também candidatos atualmente, portanto, pessoas, figuras da política nacional que podem também ter alguma coisa a dizer em matéria do municipalismo em Cabo Verde. Então, Armindo da Luz, como é que olha para esse discurso? Muito bem, Presidente da República. Muito boa noite. Primeiramente, cumprimentar o seu nosso jornalista, Jefferson Gomes, os meus colegas de painel, deputado António Monteiro e deputado António Fernandes. Bom, primeiramente é para dizer que isto é uma grande oportunidade que nós temos para partilhar com todos os cabo-verdianos aquilo que tem sido implementado e que está em curso também pelo governo do MPD, liderado pelo Dr. Ulisses Correia Silva. O MPD, como se sabe, é o partido mais descentralizador em Cabo Verde. Nós podemos dizer que é com o MPD que o municipalismo chegou nas ilhas com a Constituição de 1992. E a estratégia que o MPD tem vindo a implementar a nível da coesão territorial baseia-se na estratégia da descentralização e na estratégia do desenvolvimento regional.
E, primeiramente, aquilo que o Governo e o MPD têm vindo a implementar é a nível da descentralização administrativa e descentralização financeira. E é precisamente por isso que o objetivo do Governo é que cada vez mais os setores descentralizam-se, ou seja, há uma transferência gradativa de poderes às câmaras municipais. E é nesse sentido que o Governo do MPD fez chegar ao Parlamento o novo Estatuto dos Municípios, que reforça a intervenção dos municípios, maiormente a nível do combate à pobreza, a nível do fomento produtivo, a nível da defesa do consumidor, do ambiente, do turismo e da promoção da economia. E as alertas que o Sr. Presidente da República fala em termos da Lei da Responsabilidade Fiscal é precisamente aquilo que nós temos, que nós propomos a nível da nova Lei de Bases do Orçamento Municipal e que, como se sabe, o PICV e a UCIT chumbaram no Parlamento. E nós acreditamos que convém que nós todos revamos os nossos posicionamentos porque as câmaras municipais, o municipalismo, para se tornar cada vez mais forte, precisa eventualmente de que nós terão de ter mais recursos e também terão de ter mais poderes. Porquê? Porque o município é o poder mais próximo das pessoas. É ele que convive com a realidade das pessoas. É ele que é o primeiro que os municípios tocam à porta. Ou seja, é fundamental que nós temos 2 diplomas no Parlamento que, como se sabe, precisam de ser atingidos consensos, que é a nível do regime financeiro dos municípios e a lei de bases do orçamento também são municipal. Que exigem 2/3. Estes 2 são matérias que exigem 2/3. Já o Estatuto dos Municípios não. Graças a Deus foi aprovado na Assembleia Nacional na sessão passada, da primeira sessão de maio, e agora vai descer para a especialidade e nós esperemos que lá todas as forças políticas do país consigam dar o seu aval positivo, que contribuam com propostas que enriqueçam o diploma e que, a partir daí, certamente seja um ponto de consenso para se avançar com o regime financeiro dos municípios e com a lei de bases do orçamento municipal. A nível do Conselho de Concertação Territorial, como se sabe, é uma das medidas de política que foi implementado, que está sendo implementado agora com a criação do Ministério da Coesão Territorial. É presidido pelo Primeiro-Ministro e co-presidido e coadjuvado pela Sra. Ministra da Coesão Territorial, e nele participam todos os presidentes das câmaras municipais. Reúne-se 2 vezes por ano e é um importante fórum de concertação sobre todas as matérias relativas ao desenvolvimento do poder local. Mas temos de realçar também que tudo quanto o Governo já fez em matéria do poder local e do desenvolvimento local, maiormente a nível da clarificação e da transferência na gestão de fundos, maiormente a nível da publicação das diretivas do Fundo de Turismo, do Fundo de Ambiente, do Fundo Rodoviário, mesmo a nível do PRA, tem contribuído decisivamente para que o municipalismo tenha ganho outra dinâmica. Já aqui me disse várias vezes de que o MPD conseguiu, desde 2016, transformar os municípios cabo-verdianos em verdadeiros estaleiros de obra. Mas isso o que eu quero é dizer o seguinte: os municípios não só hoje conseguem prever aquilo que vão receber nos próximos tempos, através dos fundos turismo, fundo rodoviário, fundo do ambiente, algo que anteriormente não tinham, não é? Mas também é preciso... Haverá necessidade, permite-me um pequeno corte, haverá necessidade da criação desse Fundo de Desenvolvimento Local e Regional de que fala o Presidente da República? O que estamos a falar, o que estamos a tratar em termos o que precisamos é a descentralização financeira e a descentralização a nível administrativo. Ou seja, é aí que os municípios terão os fundos necessários para continuarem a alavancar o processo de desenvolvimento. Ou seja, é a ideia que o Presidente tem, é que chama de Fundo de Desenvolvimento Local, mas é isso mesmo, porque, olha, vou avançar rapidamente alguns dados relativamente a isso. Veja-se, por exemplo, que só a nível do Fundo do Ambiente, de 2017 a 2021, o Governo transferiu 3,6 milhões de contos aos municípios. A nível do Fundo do Turismo, transferiu cerca de 3,1 milhões de contos aos municípios. A nível da construção da habitação, também transferiu as casas, por exemplo, da Casa para Todos, para os municípios de Calaçá. Também investiu em cerca de 3.600, a construção de 3.600 casas aos municípios cabo-verdianos, num investimento de cerca de 881 mil contos. Mas temos também de saber dizer o seguinte, e de uma forma muito rápida. Nós sabemos que foi o MPD
que também levou o projeto da regionalização ao Parlamento. E quem chumbou o processo de regionalização foi precisamente o PICV, inclusive com o apoio de 6 deputados do PICV, foi possível aprovar a proposta da regionalização na generalidade e na especialidade, que caiu no artigo 6º, precisamente porque os deputados do PICV estavam pressionados. E tanto é que depois houve os tais processos disciplinares que levaram com que, de facto, o ambiente intimidatório fez com que não se avançasse mais a nível da regionalização. Por isso é que a aposta do MPD tem sido claramente na descentralização financeira e na descentralização administrativa. Certo. António Monteiro, também nesse discurso o Presidente da República afirma que ainda não exploramos todo o potencial do poder local, que é preciso mais ousadia. Que margens faltam ainda explorar do municipalismo em Cabo Verde? O que emperra, digamos assim, a exploração desse potencial? Bem, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, assim, Jefferson Gomes, cumprimentar também os colegas aqui do painel, o Armindo e o António, os técnicos da televisão de Cabo Verde e todos os telespectadores que nos acompanham, quer aqui no país, quer na nossa imigração. Respondendo à sua questão, nós diríamos o seguinte. Após 1991, mais concretamente em 1992, nós tivemos pela primeira vez em Cabo Verde as eleições autárquicas, que veio trazer um novo fôlego à política cabo-verdiana e uma maior cuidado relativamente à população cabo-verdiana. Foi um facto que marcou o país e que, passado todos estes anos, nós, ao CID, pensamos que é a altura de se analisar com maior profundidade e com maior respeito aquilo que poderemos ainda fazer para a população cabo-verdiana e aquilo que se pode melhorar em termos das leis para podermos satisfazer na plenitude as ambições dos munícipes cabo-verdianos. E nós pensamos que há uma margem enorme para progressão. Desde logo, precisamos envolver de uma forma mais abrangente, mais acontilante e com maior profundidade os munícipes na vida, na gestão do seu próprio município. Se nós repararmos, o que nós temos são as câmaras municipais, que através do seu presidente da Câmara acaba por tomar determinadas decisões que nem sempre vão de encontro à satisfação daquilo que os munícipes pretendem. E quando isso acontece, sem que o munícipe possa participar, possa dar um contributo para ajudar na melhoria do desenvolvimento da sua urbe ou da sua localidade, nós estamos a retirar a possibilidade ao munícipe de poder participar de forma ativa e de escolher em tempo útil e oportuno as decisões que devem ser tomadas para a melhoria da sua condição de vida. E aqui nós pensamos que temos um erro tremendo, que precisamos corrigir o mais rapidamente possível. Porque nós não podemos retirar do Poder Central determinadas prerrogativas para passar essa prerrogativa ao Poder Local, que acaba por assambarcar esta mesma prerrogativa, não permitindo que, nomeadamente, vou dar um exemplo muito simples, os orçamentos das câmaras municipais. Os orçamentos é feito pelo Presidente. Tem um gabinete próprio que faz, depois é apresentado aos vereadores, os vereadores aprovam ou não, depois é submetido à Assembleia, que muitas vezes, como tem a maioria de quem ganhou as eleições, acaba por aprovar este mesmo orçamento. E o plano de atividade. E nós perguntamos, foi consultado o município, por exemplo, lá na Ribeira Bote ou na Ribeira Grande, para dizer, não, nós queremos que, ao invés de fazer-se essa estrada com 4 metros de largura, que seja feito com 6 metros de largura. Ouviram? Não se ouviu. Quer dizer, quem decide é
o presidente e ponto final. Quer dizer, aqui não há possibilidades do munícipe poder intervir e, consequentemente, poder dar sugestões que ele considera oportunas para melhorar... As sessões das Assembleias Municipais não dão voz aos municípios? Não, repara, eu dei um exemplo concreto. Não, as sessões nas Assembleias Municipais... Não é um espaço propício para se escolher elementos e... Deveria ser, mas não é. Porque os munícipes, quando sentem-se pressionados, quando sentem-se desprezados relativamente a determinados assuntos que eles entendem que deveria ser feito nas suas zonas, alguns vão à Assembleia Municipal colocar o problema. Vão mais naquela de reclamar, não naquela de querer dizer, não, eu venho aqui, ou a própria Câmara, para abrir as suas portas, dizer ao cidadão, não, dê o seu subsídio, porque eu vou fazer um plano de atividades e o orçamento para o próximo ano fiscal e, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião. E a própria Câmara, o Presidente e os vereadores, deslocarem-se aos bairros, às comunidades, para irem ouvir antes de prepararem os seus planos de atividades e o orçamento para o ano fiscal que pretende ser utilizado. Portanto, esta é uma situação que nós consideramos que deve ser ultrapassada, porque o poder está próximo do munícipe, está próximo do cidadão, mas não é a Câmara que deve, a seu belo prazer, decidir o que fazer. Porque, se for assim, nós estamos só a deslocar o poder do centro para os municípios, mas retirando ao munícipe a capacidade de poder participar. E isto acaba por diminuir a participação do munícipe e, consequentemente, retirar uma grande oportunidade por exemplo, de um orçamento participativo, como se costuma dizer. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que nós consideramos importante em termos dos municípios é termos as câmaras municipais com a capacidade de intervenção junto do Poder Central em termos do apoio financeiro. Porque se nós repararmos, o governo do MPD, neste momento, que é preciso fazer-se aqui alguma justiça, abriu um bocadinho mais o cordão à bolsa do que o governo do PICV, mas as câmaras precisam de muitos recursos. E as câmaras não têm estes recursos. As câmaras não têm a capacidade de poder cobrar, muitas vezes, os recursos que deveriam cobrar em termos dos impostos sobre os patrimónios. Não porque o cidadão não quer pagar, mas, acima de tudo, porque este mesmo cidadão não tem a capacidade financeira para o fazer. E hoje, nós tivemos no Parlamento uma lei que, em princípio, vai fazer com que haja um aumento destes mesmos impostos. Ora, o que nós temos que analisar é se haverá ou não a possibilidade de baixarmos um pouco mais estes impostos, para que todos os cidadãos que têm os seus patrimónios nos seus municípios possam poder pagar estes mesmos impostos de forma tranquila. Mas não é isto que acontece. O governo vai apertando, o governo vai tentando buscar um pouco mais, as câmaras vão tentando buscar um pouco mais e, resultado, nós temos os munícipes cada vez mais asfixiados, sem a capacidade de poderem ajudar no próprio desenvolvimento dos seus municípios, participando com os devidos pagamentos dos seus impostos. Certo, muito obrigado, António Monteiro, por esta primeira incursão. António Fernandes pegava um pouco nas duas primeiras questões e juntava também a seguinte, além de tudo que aqui se disse, também o Presidente da República insiste na criação de um fundo de desenvolvimento local. Armindo da Luz já fez uma incursão a esse respeito, mas também fala na necessidade da aprovação de uma lei de responsabilidade fiscal que corresponsabilize os atores políticos municipais e na adoção de uma lei de responsabilidade territorial que garanta transparência e accountability. Que leitura esses dados? Há, de certa forma, também aqui algumas dúvidas quanto também à gestão, algumas vezes há lisura na gestão dos municípios.
Antes de mais, permita-me que lhe cumprimente, Sr. Jornalista Jefferson Gomes, cumprimentar os meus colegas, o deputado Armindo Luz e o Sr. deputado António Monteiro, mas também cumprimentar os técnicos que lhe acompanham nessa transmissão direta e cumprimentar os cabo-verdianos no país e na diáspora. Ora, portanto, a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, portanto, no dia da sessão solene da Assembleia Municipal da Praia, no ato comemorativo do Dia da Praia, do Dia do Município da Praia, portanto, fez uma comunicação, portanto, muito boa, uma comunicação também de uma pessoa muito conhecedora das lides da governação, quer da governação central, mas também da governação local, uma pessoa que está muito atenta ao dia a dia, portanto, dos cabo-verdianos e também das vicissitudes com que passam toda a sociedade cabo-verdiana. Ele fez uma leitura muito oportuna do momento em que o municipalismo, a relação poder central, poder local, está a atravessar. Ele tocou em aspectos muito relevantes. Considera que os ganhos do poder local cabo-verdiano, entende que há virtualidades que ainda se podem, digamos, aprofundar para o benefício dos cidadãos, sabendo que o poder local, através das câmaras municipais, é o poder mais próximo do cidadão, é o poder, portanto, que vive no dia a dia com os problemas que emanam das municipalidades. Ele entende que, efetivamente, há um conjunto de aspectos que a sociedade e as comunidades locais podem, digamos, também ser participativas no ato da governação, portanto, a nível da participação, portanto, a nível do poder local. Ora, ele também deixou essas preocupações, mas nós temos aqui a dizer que ele tem uma vivência muito boa. O PAICV é um partido que prima muito pela questão da consolidação do poder local cabo-verdiano. Portanto, o PAICV ainda no poder, portanto, apostou também naquilo que é a segurança e das transferências a nível do Fundo de Financiamento Municipal. Nós podemos lembrar de que a Lei de Finanças Locais em vigência foi aprovada em 2005, portanto, na vigência da governação do PAICV. O PAICV como um partido que pensa sempre no reforço financeiro dos municípios. É, portanto, o único governo ainda no país que conseguiu promover o aumento de fundo de financiamento municipal de 7% para 10%, portanto, da participação dos municípios nas receitas diretas e indiretas do Estado. Isso demonstra de forma clara que o PAICV, enquanto partido, soube dialogar com os partidos no Parlamento, soube fazer a leitura das necessidades a nível do poder local, como um poder próximo da população, e conseguiu, através, portanto, da alteração do percentual no Fundo de Financiamento Municipal, e conseguiu dar um grande pulo no que diz respeito em matéria de transferência, portanto, para os municípios. Além do mais, foi o PAICV que criou, através do Parlamento, a taxa turística, portanto, que veio a alimentar o Fundo de Turismo, com, digamos, votos, inclusive contra do MPD, na altura. O PAICV, portanto, que promoveu a aprovação da taxa ecológica, que veio, digamos, a alimentar o fundo, e, portanto, o Fundo do Ambiente. E isso só para mostrar o quão o PAICV é um partido muito sentencioso daquilo que são importantes para o poder local. Mas também falamos da questão do Fundo de Manutenção Rodoviária. Nós sabemos o quanto o MPD, portanto, esbafejou-se contra, portanto, este Fundo de Manutenção, portanto, a taxa de manutenção rodoviária, que acabou por alimentar. Então, aqui temos que quebrar este tabu para mostrar que o PAICV, no que diz respeito à matéria
portanto, de recursos, o PICV sempre teve essa preocupação. Além do mais, o PICV foi muito mais longe. O PICV, portanto, propôs, portanto, que se levasse, portanto, o percentual do Fundo de Financiamento Municipal de 10% para 17%, justamente para poder garantir, digamos, uma transferência e maior volume de recursos para os municípios. Ora, o Sr. Presidente da República, muito bem, disse que é necessário, digamos, pegar na questão da lei da responsabilização financeira, justamente para mostrar que os autarcas são pessoas de bem e é necessário que se faça transferências aos municípios de uma forma mais previsível, com que os municípios podem saber contar. Por exemplo, aqui há uma grande falta de transparência, sobretudo na alocação dos recursos. Dou como exemplo, portanto, nos desembolsos do Fundo do Ambiente. Ora, só para terem a ideia, de 2017 a 2020, a Câmara da Praia recebeu, em média mensal, um valor de 4.700 contos. De 2017 a 2020. E 4.700 contos em média mensal. Em média, o valor, portanto, que foi distribuído... Mas acha que é um bom valor ou Ora, vamos acompanhar o raciocínio para ver o que é que acontece. Já de 2021 para abril de 2024, esta mesma Câmara da Praia só recebeu, em média, o valor de 365 contos. Quer dizer que de 2017 a 2020, a Câmara Municipal da Praia, na altura gerida por Dr. Oscar Santos, recebeu 13 vezes mais valores do que a Câmara Municipal da Praia, gerida pelo Francisco Carvalho. Ora, só para terem a ideia da forma como este governo trata os municípios quando há alteração, portanto, da tutela em termos de cor política da governação. Mas eu dou mais um exemplo comparativo para ver uma outra Câmara. A Câmara, portanto, o município de São Miguel, em média, recebe 1.500 contos mensal. Enquanto que, já de 2020 a 2024, abril de 2024, esta mesma Câmara recebe cerca de 2.100 e tal contos em média mensal. Enquanto que a Câmara da Praia continua a receber. Aliás, recebeu em média 300 e tal contos. Ora, é por isso que aqui o Sr. Presidente da República, se calhar, foi muito ousado em propor uma lei da responsabilização financeira para que o governo, qualquer que seja o governo, possa ter, digamos, mecanismos para também fazer a transferência previsível aos municípios, para não dependerem, portanto, de critérios, portanto, que outrora deixam os municípios completamente penalizados. Acha que há margem para discriminar as câmaras que não são da mesma cor do governo? Olha, o exemplo que eu dei é um exemplo paradigmático. Como é que... Isso não devia ser automático? Mas olha, previsto, se as transferências forem encontrados, digamos, algum mecanismo que essas transferências venham a ser de forma automática, e agora, portanto, entra a questão da lei da responsabilização financeira. Aí, cada município, cada autarca, há de responsabilizar pela forma como usa o dinheiro que lhe é colocado à disposição. Mas não discriminar a cabeça e deixar, portanto, umas câmaras completamente, digamos, uma câmara como a Câmara Municipal da Praia, o município da Praia, a capital do país, que alberga a capitalidade com todos os problemas ambientais inerentes,
com uma discriminação desse tamanho, então aqui dá para ver o como é necessária a necessidade da criação da lei da responsabilização financeira, mas também de um fundo, portanto, um fundo a nível da descentralização, para também poder acudir, portanto, às atribuições que se podem, portanto, fazer através de mecanismos de descentralização administrativa. Aliás, o governo do PCV aprovou em 2010 a Lei Quadro de Descentralização Administrativa, que ainda, como nós sabemos, não foi explorada, porque prevê, em termos de autarquias de nível inframunicipal e autarquias de nível supramunicipal, e mais para dizer, o PSV aprovou isso com base na negociação, no diálogo, portanto, no Parlamento, não com a força bruta da maioria, como o MPD tem estado a fazer no Parlamento e com leis importantes, mas não abre para a negociação e um conjunto de aspectos que foram bloqueados é por causa propriamente da força bruta do MPD. Deputado Armindo da Luz, como reage a estas acusações de discriminação do Governo em relação às câmaras que não são da sua cor partidária? E já agora lançava também uma outra questão em relação àquilo que disse o Presidente da República, quando observa que a democracia a nível global se encontra sob ataque e que é preciso também uma reflexão séria com vista a desarmadilhar a sociedade e a democracia, mas também que é preciso uma certa cautela e não judicializar a política e nem politizar a justiça. Muito bem, muito rapidamente, o que é que eu gostaria aqui de dizer? Que não há nenhuma discriminação. O que há é a inércia e a falta de vontade de alguns autarcas em conseguir usar os fundos postos à disposição. Porque, como se sabe, hoje os fundos são publicados em boletim oficial, toda a gente tem conhecimento, os autarcas todos têm conhecimento. O que há é que há câmaras que têm capacidade de executar projetos, porque há diretivas claras, quando o Sr. Deputado António Fernandes fala do Fundo de Ambiente, por exemplo, há diretivas claras de como utilizar estes recursos. E, mediante os desembolsos, mediante a apresentação de justificativos, consegue-se alavancar muito mais recursos e executar nos montantes em que têm disponíveis. Por exemplo, como é que é possível que há câmaras municipais que conseguem executar todos os recursos postos à disposição e outros ficam aqui a ver navios? Porquê? Não conseguem lá chegar? Em vez de se priorizarem a realização de projetos municipais, preferem politiquices em detrimento da realização junto dos munícipes e depois vêm cobrar de que estão a ser preteridos, o que não é verdade. Mas também gostaria aqui de dizer de uma forma muito clara o seguinte: hoje tudo é claro, tudo é cristalino. Quando na altura se criou os fundos, lembrem-se que os fundos ficavam somente no Governo Central. Foi o MPD que disse: não, nós temos de partilhar com os municípios, porque é lá que há lixo, é lá que se cobra imposto ligado ao turismo, então eles também têm que ter a sua cota à parte. Por isso é que 60% do Fundo do Ambiente foi descentralizado às câmaras municipais, 50% dos fundos do turismo são alocados a projetos municipais, porque é lá que acontece o desenvolvimento. Então, depois não é cabe o governo, de forma arbitrária, de como foi feito entre 2001 e 2015. Como se sabe, nós podemos dizer que foi um momento conturbado a nível da descentralização em Cabo Verde. Poderíamos dizer até que foi um período de paralisia total. Porquê? Porque as câmaras municipais que não eram da cor política do PICV eram preteridas. E o que é que se fazia? Criavam já as associações camaradas paralelas para transferir o dinheiro. E porquê? As associações camaradas, como se sabe, não são auditadas pelo Tribunal de Contas. Não prestam contas ao Tribunal de Contas. Mas os municípios, sim. Então, era um subterfúgio. Imagina agora uma associação a gerir um projeto de 50 mil contos. Como é que é possível? E depois você não assina um contrato de programa com uma Câmara Municipal, que ele sim é que sabe as reais necessidades, que tem técnicos preparados para realizarem infraestruturas municipais, para investir lá onde de facto responde às necessidades do município, e depois agora o PICV vem reclamar. Não. O MPD tem de dialogar muito bem. O MPD tem de dialogar. O MPD quer que haja, de facto, descentralização financeira, descentralização a nível administrativo, porque aí sim é que
vai fortificar os municípios para que tenham condições para dar resposta às necessidades, a nível de combate à pobreza, a nível de criação de emprego, a nível de várias coisas mais. E em relação aos dados que o deputado António Fernandes apresenta, de uma média mais ou menos de 300 e tal contos para a Câmara Municipal da Praia, enquanto para a Câmara Municipal, por exemplo, de São Miguel, há uma média de transferência de 2.172 contos. É verdade? É o que está a acontecer? O que é que eu vou dizer é o seguinte. É como eu disse desde o início, aliás, foi aí que eu foquei logo no início. A capacidade de realizar, até porque qualquer Câmara Municipal só vai receber até o teto, né, até o montante máximo definido, com base em projetos que ele vai implementar. Se é uma Câmara preguiçosa, digo assim, é uma Câmara preguiçosa, não apresenta projetos, depois vamos ver, avançam com o primeiro desembolso, não justificam o desembolso, como é que se vai avançar pelo segundo e pelo terceiro? É aí, de facto, é que entra a responsabilidade financeira. Porque você não pode desembolsar, porque há recursos do contribuinte. Lembra que nós já aprovámos a nova lei do Tribunal de Contas, que nós temos de perseguir o dinheiro público, perseguir cada tostão até os fins últimos, até a sua aplicação. Porque agora faz-se não só concomitante, nós fazemos a fiscalização concomitante e sucessiva. Não é só ver no início e depois esquecer e não passar por lá. Certo. Não, a qualquer momento o Tribunal de Contas pode interferir. É precisamente por isso que, de facto, as câmaras municipais, o que temos, por exemplo, é a Câmara Municipal da Praia. Só ele que está nesta situação. Porquê que as outras câmaras municipais não estão a reclamar? Porque aqui priorizou-se politiquice em vez do município e de desenvolvimento de projetos a bem dos municípios. Em relação a outra questão, sobre a democracia de uma forma global, que se encontra sob ataque, que é preciso uma reflexão séria com vista a desarmadilhar a sociedade e a democracia, mas também o Presidente da República pega nesta questão de não judicializar a política e nem politizar a justiça. Olha assim, precisamente. Olha assim, pode ter muito a ver com o que tem vindo a acontecer nos últimos tempos. É precisamente por isso é que nós, enquanto políticos, enquanto servidores públicos, temos de falar a verdade aos cidadãos. Porque é não falar muitas vezes a verdade aos cidadãos, para que os cidadãos tenham as informações concretas. É aí que entram, por exemplo, o populismo, a demagogia. Como é que, olha, por exemplo, nós temos, deu entrada no Parlamento 5 diplomas. A lei de bases do orçamento municipal, não é? O PCV e o CID juntaram-se e chumbaram. O CID esteve melhor, mas depois enveredou-se por aquele caminho. O regime financeiro dos municípios não querem discutir. O estatuto dos municípios, felizmente que o MPD disse, bom, nós temos pelo menos de descentralizar os recursos. A parte das eleições e toda a parte que exige 2/3 nós deixamos, pelo menos o MPD quer transferir recursos aos municípios. Por enquanto, até que o PICV decide se quer ou não. Nós temos, por exemplo, o Código de Imposto sobre a Propriedade de Imóveis e o Código de Imposto sobre Transmissão de Imóveis. 2 também importantes diplomas que vão ajudar os municípios a conseguir mais recursos para poderem também realizar mais projetos em prol do desenvolvimento dos municípios e dos municípios. Para acudir os municípios. E são estes os diplomas que estão lá. E depois o PICV vem dizer que é o MPD que está... Não, o MPD quer negociar. E olha, veja só, não foi aprovado a lei de bases do orçamento municipal, você sabe porquê? Só por uma só palavra. Entre apreciar e aprovar. Porque o PICV acha que o Presidente da Câmara Municipal, é isso que o senhor deputado António Monteiro estava a dizer na altura, o PICV que acha isso, que deve só apreciar, quer dizer, o Presidente é um ditador, o Presidente da Câmara, leva lá na reunião da Câmara Municipal e os vereadores dizem, sim senhor, Sr. Presidente, e depois vai-se à Assembleia Municipal. Só porque na praia aconteceu isso. Porque o Presidente, sem ter maioria, inventa que tem voto de qualidade para poder desempatar e depois... E só por causa desta palavra nós não aprovamos uma importante lei que é para, de facto, nós darmos mais robustez às câmaras municipais para poderem trabalhar e apresentar melhores e bons projetos aos municípios. Mas agora, só para ratificar rapidamente, quando o Sr. Deputado António Fernandes falou a nível do FEF, o FEF em 2000, distribuído a todos os municípios, em 2015 era 2,9 milhões de contos. Em 2024 é de 4,2 milhões de contos. Um crescimento de 1,3 milhões de contos. É só para... Porque as receitas aumentaram. Fora o valor dos fundos do ambiente do turismo, fundo rodoviário, que não tem nada a ver com o percentual. Antes não eram transferidos aos municípios. Mas em relação voltando ao discurso do Presidente da República, essa questão de... Porque tem a ver também muito com o que tem acontecido nos últimos tempos.
quando o Presidente da República pede cautela e não judicializar a política e nem politizar a justiça. Estamos nesse caminho? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, temos de ter um cuidado com discursos populistas, é como eu disse, para não temos de falar a verdade aos cidadãos. São estes, é isso que temos em cima da mesa. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando São Vicente quer regionalização, Santo Antão quer regionalização, todas as ilhas querem regionalização. Mas depois falamos da regionalização, o PCV diz, não, o MPD que não está... Quer dizer, o MPD levou uma proposta, foi chumbado. Isto é demagogia. É demagogia. Imagina, quando os deputados do PCV, 6 deputados, votaram a favor e depois foram alvos do processo disciplinar porque não deveriam, e porque sabem, por exemplo, São Vicente e Santo Antão, os deputados estavam a favor porque nós sabemos o que sofremos naquelas ilhas. E vou dizer mais. Por causa da centralização. Por causa da centralização. E vou dizer mais. Quem não se lembra da célebre frase do atual líder parlamentar do PICV, João Batista Pereira, quando na altura era presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, aliás, São Salvador do Mundo. Ele disse que quem tinha um amigo como o primeiro-ministro de então não precisava de inimigos. E também quem não se lembra da ex-autarca do Porto Novo, a engenheira Rosa Rocha, a gritar fome em Porto Novo em 2014. E porquê? Porque na altura tínhamos um governo centralizador que paralisava basicamente os municípios, não transferia recursos. E é claro que era quase gerir as câmaras municipais, era uma afronta total. E hoje? Hoje é totalmente diferente. Todos os presidentes de câmaras são sorridentes. Então não faz sentido avançar-se para a regionalização? Não, faz todo o sentido. O MPD neste momento está a propor esta forma de centralização até que nós avancemos para a regionalização. Eu pessoalmente sou claramente a favor da regionalização e espero não morrer sem nós estarmos com um país claramente regionalizado. E eu, enquanto político, vou trabalhar por isto, vou dar corpo à bala e eu espero que consigamos lá chegar o quanto antes. O MPD está aberto à regionalização, é um assunto que temos de continuar a debater e, sobretudo, nós, mais jovens políticos, temos de ter a mente mais aberta e discutir as coisas de uma forma franca, porque cada ilha tem as suas potencialidades, tem as suas virtudes e é com isso que nós continuemos a contribuir para o todo nacional. Uma questão que há de voltar, então, à mesa das discussões. António Monteiro, eu queria para dizer, com aquilo que já foi dito e também voltando àquilo que diz o Presidente da República, que observa que a democracia a nível global se encontra sob ataque e que é preciso também uma reflexão com vista a desarmadilhar a sociedade e a democracia, mas também que é preciso então esta tal cautela para não judicializarmos a política e nem politizar a justiça. O Presidente da República também que disse que infelizmente tinha havido algum retrocesso na forma como discordamos, sobrando em truculência o que falta em educação, elegância e respeito. Sim, mas permita-me, antes de ir à sua questão, pontuar aqui duas coisas. Primeiro, é dizer ao deputado Armindo da Luz que a UCID sempre está disponível para viabilizar todas as leis que entendermos serem benéficas para a sociedade civil cabo-verdiana. Nós não estamos aí no Parlamento para satisfazer os caprichos do MPD. Porque quando o MPD leva uma lei e que o MPD sabe que precisa de maioria reforçada, 2/3 dos deputados para passar a lei, o MPD tem uma postura dialogante, o MPD procura de vez em quando falar com os outros parceiros políticos e, portanto, há sempre a possibilidade de entendimento. Quando assim não é, o MPD vai com uma arrogância tremenda, uma arrogância que faz lembrar até instituições que têm um cunho, um forte aporte ditatorial. E, portanto, nós, a UCID, nós não aceitamos essa forma de agir, porque nós temos que ser humildes em todos os momentos, porque é a humildade a que abre quase todas as portas. A arrogância, a prepotência, ainda mais na política, e quando os documentos a serem aprovados não estão de acordo ou não se mostra abertura para se melhorar, é claro que a UCID não pode ter outras posturas senão aquelas que tem tido.
E isto para demonstrar que, por exemplo, ontem nós votamos a favor do Estatuto, independentemente de termos dúvidas relativamente à sua constitucionalidade ou não. Mas entendemos que é preciso alterar esta lei, que já tem aproximadamente, desde 95, já tem aproximadamente 29 anos de existência, e nós precisamos adequar esta lei à nova realidade. Mas nós temos que dizer que o governo, bastas vezes no Parlamento, foi solicitado para aumentar o percentual das receitas para as câmaras municipais. E o governo redondamente mostra-se indisponível. Redondamente. É os 10%. Se as receitas aumentarem, pode-se ir para 3,4, pode-se ir para 5, pode-se ir para 10 milhões de contos, consoante o valor das receitas, mas o governo não faz aquilo que deveria fazer, que é aumentar o percentual. Está em 10, vamos passar, se não é para 17, passemos para 14, passemos para 15. Mas vamos tomar essa iniciativa para que, na realidade, os municípios, as populações que estão nas várias localidades cabo-verdianas possam sentir que as suas câmaras municipais têm mais recursos que os pode ajudar, primeiro, nas questões sociais, segundo, nas questões de saúde e nas questões do desporto, nas questões ambientais, nas questões de reparação dos tetos ou construção de determinadas infraestruturas sociais, mas nada disso acontece. O MPD, teimosamente e sozinho, continua a entender que os 10% das receitas é suficiente, o que manifestamente não é. Portanto, nós esperamos que o MPD tenha coragem de, no próximo orçamento de 2025, aumentar o percentual das receitas cobradas para o Fundo de Financiamento Municipal. Passar de 10% para 15%, para 16% ou para 17%, consoante nós temos vindo a bater no Parlamento, que até hoje ainda não se conseguiu. Mas, relativamente à questão que nos coloca, nós entendemos que o Presidente da República, o atual Presidente da República, tem uma trajetória. O Presidente da República tem, enquanto político, grandes responsabilidades naquilo que é a realidade do país hoje. Tem estas responsabilidades. E estas responsabilidades não podem ser sacudidas como se estivéssemos a sacudir a água do capote. Não, não pode. Se determinadas medidas tivessem sido tomadas desde 2000, hoje, em 2024, teríamos um país com autarquias melhores cuidadas, cidadãos lá nos fundos, nos cotelos ou nas montanhas também melhores cuidados. Mas não se fez isso. Ora, nós entendemos que na vida a coerência, a forma de ser e de estar tem que ser sempre aquela mesma. Não se pode ter uma linguagem no antes e uma linguagem no depois. Isso para dizer que sempre se questionou a política em termos judiciais. A política sempre tentou meter o nariz na justiça. A justiça também sempre tentou meter o nariz na política. E aqui nós temos que ser completamente abertos. A Constituição da República diz que há separação de poderes e há uma interdependência de poderes. De forma que se eu estou a ver que alguém na justiça, ou a justiça não está bem, como não está, do que se decorre do último estudo que o INE fez, é que quase 70% da população diz que a justiça não está bem. Mas porquê é que o político, desculpa a expressão, por que carga d'água, o político tem que ficar calado? Mas se a política não está bem, há gatunos na política a roubar o que é do povo, porquê é que a justiça tem que manter-se calada? Não pode dizer nada. Não tem que dizer, sim senhor. Porque este país não é do fulano A, do fulano B, do fulano C. Este país é de nós todos. E se nós todos tivermos a capacidade de controlar cada um o que está a fazer, provavelmente poderemos ter um país melhor organizado, um país em que a vigilância em termos de transparência aumenta e, consequentemente, poderemos servir melhor as nossas gentes. Portanto, aqui nós não temos que ter nenhum receio
de João, Maria ou António chame atenção nas questões de política ou na questão da justiça. Aqui não se está a intrometer ou a levar o tribunal a tomar uma decisão que está fora da lei. Não é isso que está a fazer. Leitura, não é? Sim, faz uma leitura, critica-se quando é certo criticar. E isto não é judicializar a política e nem é politizar a justiça. Também os tribunais, quando alguém faz desvios que o procurador atua, faz bem e deve atuar mais vezes. Porque nós temos casos em que, se tivesse havido atuação oportuna, provavelmente não estaria a acontecer. Quanto à ameaça da democracia, a democracia está sempre sob ameaça. Porque há aqueles que gostam da democracia, há aqueles que não gostam da democracia. E, infelizmente, a nível global, o que nós temos hoje é que temos países que não gostam da democracia. E estes países estão a conseguir ganhar terreno. E estão a conseguir ganhar terreno porque têm amigos em países ditos, entre aspas, democráticos, que vão permitindo que isso cavalgue. E ao cavalgar, é claro que a democracia vai estar talvez um bocadinho mais em perigo. Mas o perigo da democracia é permanente e caberá sempre aos democratas reais, aos democratas de gingeira, trabalharem, lutarem para que possamos manter sempre a nossa democracia à tona da água. Porque se dormirmos, há muita gente que diz-se democrático, mas na sua essência, na sua forma de agir, na sua forma de estar, não tem nada de democracia. Portanto, essa chamada do Presidente da República é bom, mas nós temos que ter sempre atenção que a democracia nunca esteve tranquila e nem vai estar. Nem vai estar. Ainda mais agora com aquilo que nós estamos a ver a passar por este mundo fora. Portanto, penso que... A extensão dos extremismos, não é? Sim. Penso que o Presidente da República, ao chamar a atenção para essa questão concreta, é um alerta que poderemos fixar e trabalhar no sentido de Fechamos então reduzir este capítulo Presidente da República e o poder local em Cabo Verde com o deputado António Fernandes para a sua leitura sobre aquilo que já foi dito e sobre este último aspecto também que levantamos. Certo, só queria também aqui só reagir à intervenção do Sr. Deputado Armindo Luz, sobretudo quando vem aqui falar de que o PICV, por uma questão, por uma palavra de apreciar ou aprovar, portanto, chumbou a proposta de lei de bases do orçamento municipal. Primeiro, é redondamente falso. Queria aqui dizer. Esta proposta de lei não foi sequer a votação. Portanto, a proposta acabou por ser retirada pelo próprio. Esta proposta acabou por ser retirada. Foram 4 artigos que tinham ficado. 4 artigos, foram alguns artigos que não foram aprovados e antes da votação final, o MPD retirou a proposta. Portanto, a proposta não foi a proposta não foi chumbada. Isso só para a sua correção. E outro sim, uma lei, ela não tem que ter, portanto, um sujeito. Uma lei tem que ser genérica. Por exemplo, e aqui estou a ver o Sr. Deputado Armindo Luz a trazer este exemplo em concreto. E creio que o senhor está a cumprir também à risca aquilo que proferiu o seu presidente do partido, que é tomar a Câmara da Praia a qualquer custo. Ora, todos sabem que há uma questão polémica em relação à tramitação, portanto, dos instrumentos na Câmara da Praia, em que o MPD tem alguma discordância sobre a questão a apreciar. E o MPD trouxe essa iniciativa que necessita de uma maioria reservada e o MPD não se põe à condição
de discutir a abertura suficiente para, digamos, ultrapassar uma questão desta natureza, porque o EPD, o foco é que tem é na Câmara da Praia. Não é nada. Mas E como é que acontece ninguém, nas outras na câmaras? Câmara da Praia. Nas outras câmaras Mas não se só para lembrar também de que o próprio Estatuto Especial para a cidade da Praia foi chumbada no Parlamento na 7ª legislatura, no momento em que o atual presidente do MPD e o primeiro-ministro da República de Cabo Verde era o líder parlamentar do MPD na Assembleia Nacional. Portanto, o Estatuto Especial da cidade da Praia só não teve o Estatuto Especial ainda na 7ª legislatura porque o MPD chumbou. Portanto, essa iniciativa aqui era uma iniciativa do PCV. Chumbou o Estatuto Especial da Praia. Portanto, agora para dizer que, naturalmente, eu vejo com, digamos, bons olhos, portanto, alerta a preocupação do Sr. Presidente da República no que diz respeito à questão da judicialização da política ou da politização da justiça, porque nós estamos no contexto nacional. Vamos fazer uma reflexão sobre os últimos acontecimentos que estão, quer relativamente à Câmara ou ao município da Praia e município de São Vicente. Estamos aqui, se calhar, a ver dos pesos e duas medidas. Coisas distintas. Nós estamos... portanto, a alerta do Sr. Presidente da República é no sentido de travar a tentação de situações que podem ser resolvidas politicamente através do diálogo, da concertação, e há, digamos, uma tentação de tentar dirimir as questões que são de naturezas políticas pelas vias judiciais. Eu entendo a preocupação do Sr. Presidente da República neste sentido. Mas também, relativamente ainda à Câmara Municipal da Praia, todos sabem o quanto esta Câmara foi sufocada desde o início do mandato com as inspeções múltiplas e permanentes, enquanto que há situações sobre auditorias, relatórios relativamente à gestão da Câmara Municipal da Praia no mandato, portanto, 2016 a 2020, que não se quer saber, portanto, não se quer saber desses relatórios e também dos problemas inerentes à questão dos relatórios. Portanto, para dizer que é necessário, naturalmente, ter um mecanismos de fiscalização. E ali é que eu vejo, digamos, com bons olhos, a questão da lei da responsabilização financeira, porque ali, por exemplo, quando nós vemos um partido, quando nós vemos um presidente de um partido que quer tomar a Câmara da Praia a qualquer custo, agora é esse partido que vai também aqui adjetivar a Câmara da Praia de uma Câmara preguiçosa, quando todos sabem que a equipa da Câmara Municipal da Praia, liderada por Francisco Carvalho, está a fazer de tudo, a trabalhar incansavelmente para esta praia e que nós temos a certeza que os praenses estão, portanto, em sintonia, portanto, com os esforços do Francisco Carvalho, com a dedicação, com o amor que ele tem demonstrado para a nossa querida praia. Meus senhores, vamos então avançar no próximo tópico desta edição do Em Debate. O Instituto Nacional de Estatística divulgou no dia 9 de maio os resultados das estatísticas do mercado de trabalho, que revelaram que a taxa de desemprego diminuiu de 11% para 10,3% em 2023, representando uma queda de 0,7 pontos percentuais em relação a 2022. Em relação a outros dados importantes a reter, a população empregada totalizou 190.461 indivíduos, mantendo uma taxa de emprego em 51,8%. Os homens representam 57% da força de trabalho,
com um total de 108.575, enquanto as mulheres representam 43%, totalizando 81.885. Portanto, a taxa de emprego permaneceu mais alta entre os homens, atingindo 59,1%, em comparação com 44,6% entre as mulheres. Sal, Boa Vista, Praia e São Vicente são os concelhos com as maiores taxas de emprego ou ocupação, e as maiores taxas de desemprego foram registadas nos concelhos de São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina e São Domingos. Em 2023, a população subempregada foi estimada em 22.422 e a taxa de subemprego em 11,8%. A taxa de subemprego diminuiu 0,4 pontos percentuais em relação ao ano de 2022, que era de 12,2% a nível nacional. A taxa de inatividade situou-se em 42,2%, tendo registrado um aumento em 0,4 pontos percentuais em relação ao ano de 2022. Já não temos muito tempo de programa, 20 minutos. Deputado Armindo da Luz, que leitura a esses dados? Parece-me que não há muitas alterações substanciais de 2022 para 2023. Bom, muito obrigado. Não, só para de acordo com este quadro, rapidamente, o senhor Presidente da Câmara, Francisco Carvalho, negou alavancar 296 mil contos da linha de financiamento. Mas pronto, isso caberá ele depois discutir com os ministros. Relativamente aos dados macroeconómicos do país, eu acho que a economia cabo-verdiana está a viver um bom momento depois do hecatombe provocado pela Covid-19. Há crescimento económico. Este ano, 2023, tivemos um crescimento económico, a perspectiva já de 5,1%, e também prevê-se 4,7% em 2024. Uma trajetória muito positiva em termos da gestão da dívida pública, perspectivas de atingir 110% do PIB em 2024. O turismo está a crescer, nós ultrapassamos 1 milhão de turistas, mais concretamente 1.010.000 turistas em 2023. O desemprego a cair claramente, mas já lá vamos. O turismo, como disse, a aumentar, e ainda mais uma boa notícia nestes últimos dias. Com todo este bom ambiente económico, vem a agência de notação financeira, a Fitch, a dizer claramente de que a nossa situação é estável e a nossa classificação passou de B- para B, o que é muito bom para o país, pela sua imagem externa, pela sua credibilidade externa, e é isso que nós queremos ressaltar. Bom, de facto, os dados, os indicadores não aparecem da per si. Ou seja, isso demonstra que toda a política que o governo tem vindo a implementar, a nível de fomento ao empreendedorismo, com todo o ecossistema de financiamento, com tudo aquilo que tem implementado a nível de fomento ao crédito, de criação de condições, aí está a investir nas localidades, nos bairros, no desencravamento de localidades com potencial agrícola e turística, na recuperação do património histórico e cultural. Isso tem dado os seus frutos. Ou seja, é através disso que nós estamos a conseguir reduzir o desemprego, que em 2015 era de 12,4% para agora 10,3%. Isso é excelente. Mas isso, como é que se conseguiu isso? Conseguiu isso por quê? Porque os jovens NIT que nós tínhamos dos 15 aos 35 anos diminuíram de 68.120 em 2015 para 46.149 em 2023, ou seja, menos 21.962 jovens NIT dos 15 aos 35 anos saíram daquela condição. E dos 15 aos 24 temos uma redução de 13.963, e o que é muito bom. A taxa de desemprego jovem dos 15 aos 24 anos diminuiu de 28,6% em 2015 para 23,9% em 2023, uma diminuição de menos 4,7%. Mas isso também por quê? Porque a população também informal diminuiu de 119.930 indivíduos em 2015 para 92.795 em 2023, menos 27.135 indivíduos. Ou seja, para demonstrar que as políticas ativas do emprego que o governo tem vindo a implementar têm dado os seus frutos. A população empregada com trabalho precário diminui de 47.796 em 2015 para 37.485 em 2023. Ou seja, temos menos 10.311 indivíduos. Diminui também de 2022 para 2023 em 16.642 indivíduos. A população inscrita no INPS
aumentou de 69.964 indivíduos em 2015 para 93.074 indivíduos em 2023, ou seja, um aumento de 23.111 indivíduos. São todos estes dados que eu estou a ler. Agora, só que depois é preciso fazer comparação para poder chegar a estes números. De 2022 para 2023, inscreveram-se no INPS mais 5.600 pessoas. Mais 5.600 indivíduos. Ou seja, isso é que é muito bom. E a população, a percentagem da população inscrita no INPS passou de 36% em 2015 para 48,9% em 2023. Ainda mais, os trabalhadores do setor empresarial privado aumentaram de 34,7% em 2015 para 47,2% em 2023, um aumento de 12,5 pontos percentuais. E em relação a 2022, é de 5,3 pontos percentuais. O trabalhador familiar sem remuneração, isto é muito importante, diminui de 6,5% em 2015 para 1% em 2023. Duplicou. Ou seja, 5,5 pontos percentuais neste período. A proporção da população feminina empregada a exercer cargos de direção cresceu muito, passando de 35,1% em 2015 para 41,6% em 2023, um crescimento de 6,5 pontos percentuais. De 2022 a 2023, cresceu 0,5 pontos percentuais. São muitos dados. Penso que, de facto, ou seja, são estas leituras que depois podemos partilhar, depois posso até partilhar num post no Facebook, as pessoas podem ler e analisar. Os dados e para estão ver, disponíveis de facto, na página do são do todos INE. estes dados, agora depois é cada um fazer as suas eleições, fazer os seus cálculos e ver de facto que aquilo, a trajetória que o Governo decidiu implementar desde 2016 até esta data, os frutos estão em cima da mesa. Mas isto não significa que é para abrandar. Não, é para encorajar o Governo a continuar a trabalhar assim, porque assim é que nós vamos. Enquanto houver um cidadão na extrema pobreza, nós temos de continuar a trabalhar. Porque o objetivo do Governo é erradicar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta. Porque é só assim que nós teremos um país com um melhor índice de Gini, com menos desigualdades e assimetrias regionais e com capacidade em todas as regiões para se investir, para criar riqueza e para fomentar aquilo que é o desenvolvimento. António Monteiro, do lado do CID, esses números divulgados pelo INE dão satisfação? Não, repare, os números são números. E só vou dizer ao deputado Armindo o seguinte, repare, em 2022, com base na Conferência Internacional Estatística do Trabalho, da 19ª Conferência, nós tivemos 190.579 empregados em 2022. Em 2023, nós temos 190.461 empregados. Isto é, o número de empregados nestes 2 anos diminuiu. E daí? Nestes 2 anos. Repare, o que é que isso quer dizer? E nós temos, por exemplo, dados estatísticas de janeiro deste ano. Por exemplo, dado de São Vicente, numa sondagem que fizemos, com uma empresa categorizada, o desemprego em São Vicente é 22,4%. Mas os dados estatísticos que nós temos aqui é cerca de 8 ou 9%. A Boa Vista tem 2,2% de desemprego. O Sal, 3,3%. Isso é para as pessoas poderem entender. Isso é obra. É obra ter Boa Vista com 2,2% de desemprego e o Sal 3,3% de desemprego. Mas o que aqui interessa é que nós temos que analisar estes números à luz da realidade social cabo-verdiana. Por exemplo, quando se diz que São Vicente tem 9%, por exemplo, de desemprego, e vai-se a São Vicente e vê-se tantos jovens com vontade de ganhar um dia de trabalho, com vontade de ir tirar um dia de trabalho, vai-se ao cais, aí na Pora, em São Vicente, são centenas de jovens aí a tentar tirar um dia de trabalho. Mas estes jovens, se algum deles tirarem uma hora de trabalho numa semana, são considerados empregados. Ora, daí que nós temos é que rever os critérios a nível de Cabo Verde.
Porque ninguém, nenhum jovem que trabalhe 1 hora, consegue comer uma semana com esta hora de trabalho. Nenhum. Consegue pagar a renda com 1 hora de trabalho naquela semana em que se fez a sondagem. Consegue comprar uma aspirina com aquela hora de trabalho. Portanto, as sondagens, as estatísticas, são estatísticas e servem para alguma coisa. Mas nós não podemos nos estribar nelas para dizermos que, olha, os dados são interessantes. Porque, a ser verdade estes dados que eu acabei aqui de citar, por exemplo, 190.579 e 190.461, em termos de pessoas empregadas, entre 2022 e 2023, mas, no entanto, o que é que nós temos? É que o índice de desemprego passa de 11% para 10,3%. Ora, eu pergunto, como? Aumentou-se o número de descrentes que já não procuram trabalho? Não procuram trabalho porquê? A taxa de inatividade aumentou de 2022 e não procuram para trabalho 2023. porquê? Porquê é que não procuram trabalho? Quando se sabe que mais de 40.000 destas pessoas estão disponíveis para trabalhar. Não procuraram, mas estão disponíveis. Portanto, nós temos que adequar a nossa realidade a estes dados. Porque o governo não pode vir vangloriar-se de que, não, está tudo bem, olha, nós estamos a diminuir o desemprego. Mas como é que está a diminuir o desemprego se o número de empregados, as pessoas que estão a trabalhar, diminui de um ano para o outro? E no mesmo sistema, não estou a falar de sistemas diferentes, no mesmo sistema. Portanto, nós temos que ter cautela, o governo tem que se preocupar em criar muito mais condições para podermos ter os jovens e os menos jovens que ainda têm força e vontade de trabalhar para o poderem fazer. E não termos jovens à procura de forma sistemática das embaixadas europeias para poderem sair do país. E aqui o governo do MPD está a falhar de forma redonda. E vir aqui, não, os jovens agora vão porque estão melhores capacitados. Mas os jovens vão. Mas o país é que está a perder. Porque estes jovens, a capacidade, a força, a energia que têm, poderiam ajudar a desenvolver este país muito mais. Mas não o fazem porque nós somos incapazes de lhes dar uma oportunidade e de mostrar-lhes que aqui, no país deles, eles podem ser tão úteis como podem ser na Europa ou nos Estados Unidos da América. Portanto, aqui, o governo não pode dar-se ao luxo de estar a gabar-se destes números, porque os números, são frios e nem sempre falam a verdade. Porque a verdade daquele que está em casa, que foi dormir hoje sem jantar, este número não demonstra. E são muitos que foram dormir sem jantar. António Fernandes. Ora, relativamente à questão de estatísticas de mercado de trabalho, ainda bem estatísticas de mercado de trabalho, porque hoje não podemos colocar o foco na taxa de desemprego, como bem disse o colega deputado António Monteiro ontem no Parlamento. Não há uma correlação entre a taxa de crescimento econômico com a redução da taxa de desemprego. Não há esta correlação. Ora, com esses dados de 2023, de 2022 para 2023, nós registramos o quê? A população ativa diminuiu. A taxa de atividade diminuiu. A população empregada diminuiu. A taxa, portanto, a população desempregada diminuiu. E, portanto, diminuiu, mas com, portanto, os efeitos que temos, que eu vou falar logo a seguir. A população inativa aumentou. A taxa da inatividade aumentou. Ora, nós lembramos de que, no início da legislatura, em 2016, o governo do MPD prometeu a felicidade aos cabo-verdianos. Mas o que é que nós estamos a verificar é que estamos, no seio da juventude, o desânimo total. Hoje, convém falar dos indicadores como o número de empregos gerados, o número da inatividade, porque nós
sempre andamos a dizer, todos os anos da governação do MPD, se compararmos com o ano de 2016, sempre houve a destruição líquida de postos de trabalho, ano a ano. Portanto, nós não podemos aceitar aí de bom tom da questão do embandeirar na questão da taxa de crescimento, sabendo que este aumento da taxa de crescimento da economia, portanto, ele não é pela via da produtividade. Não é pela via da produtividade porque, quando é pela via da produtividade, nós vemos o efeito no número de população empregada, que está a diminuir de ano para ano. E então, aí... Essa riqueza não é transferida para a população. Essa riqueza não é transferida à população pela via do salário, pelo facto de que estamos a perder de ano a ano a população empregada. Nós estamos a crescer por quê? Por causa do turismo. Por causa de aumento de receitas na base de impostos. 2022 foram 2.000 produtos em que se, portanto, aplicou imposto. 2024, mais 400 e tal produtos em que se aplicou imposto. Nós vemos que até a Conceição, através da taxa aeroportuária, houve, digamos, receitas que entraram que contribuíram para o crescimento. Portanto, esse crescimento que tanto o MPD gaba não é pela via, portanto, da produtividade. Antes, pelo contrário, nós assistimos, portanto, os jovens absolutamente desanimados. Ora, temos a reportagem de que retrata da saída desenfreada de jovens de Cabo Verde para fora. Mas essa saída é saída não na base da felicidade prometida pelo Dr. Gemena e Ulisses Correia Silva, mas sim na base, portanto, do desânimo. Só para mostrar a incoerência desses dados. Por exemplo, o número de empregadores em Cabo Verde diminuiu em 2015-17. O número de trabalhador familiar sem remuneração, duplicou. Trabalhador familiar sem remuneração. Passou de 900 e tal. Duplicou. Temos dados aqui. E temos pessoas a trabalhar por conta própria. Portanto, reduziu 7.000 e tal. Ora, aqui deita-se por terra aquela de, portanto, o empreendedorismo, a questão de recursos para jovens. Isso é absolutamente falso. Porque, portanto, a descrição dos indicadores que temos aqui, quer na taxa de inatividade, quer da população inativa, nós estamos a verificar que isso é de verdade aos céus. Só para mostrar uma confusão que existe aqui. Só para mostrar. Por exemplo, 2014, a taxa de emprego foi de 48,8. 2018, a taxa do emprego foi o mesmo, 48,8. Mas qual foi a taxa de desemprego em 2014? 15,8. Qual é a taxa de desemprego em 2018? 12,2. Sabe uma coisa? Qual é o número da população inativa? O número da população inativa em 2018 foi de 20.000 pessoas a mais do que em relação a 2014. Ora, então, se fazermos um cálculo, deslocar essa população inativa, portanto, íamos ter uma taxa de desemprego a 21% em 2018. Jefferson, eu fiz esse exercício só para mostrar que não vale a pena pegar na taxa do desemprego. Aqui é importante pegar nos indicadores do mercado de trabalho, taxa de emprego, número de empregos, números de inativos, porque o que é que a política de Ulisses Correia Silva está a gerar é desânimo na população jovem e o desespero total. Vamos então só para acrescentar, São Lourenço dos órgãos, por exemplo, o desemprego duplicou. E na população jovem, o desemprego triplicou. Passou de 15,2% para 46,2%. Isso para mostrar qual é a política de Ulisses Correia Silva e também no município de São Lourenço dos Órgãos. Nosso tempo, 1 minuto para retorquir, também 1 minuto para todos os senhores deputados. Não, muito bem. Olha, como se sabe, o INE, aquilo que aplica são as diretivas da OIT. E isso é aplicado mundialmente. Não é Cabo Verde que está a inventar, aplica aquilo que é mundialmente reconhecido, como também
como também aquilo que se passa lá fora, quando publicam as estatísticas de emprego, aquilo também que nós publicamos. E estatísticas não são percepção, são cálculos baseados em diretivas. Ou seja, não se pode aqui dizer que isto é percepção, e moralmente quando se diz que não tem nada a ver com a produtividade, não tem nada a ver com o crescimento económico. Quer dizer, sinceramente, nós então ou acreditamos nas estatísticas e nas instituições que são sérias, que produzem as estatísticas, ou então nunca lá chegamos. E todos sabemos que quando o PICV diz, aliás, entra numa contradição profunda. Mas pronto, não há tempo para lá chegar. Quando nós dizemos, porque o crescimento económico é o quê? É a soma do consumo privado, mais dos gastos públicos, mais o investimento, mais exportações, menos importações. Não é isso? É isso que é o beabá que aprendemos na escola. Dizer que ou seja, o crescimento económico não reflete na vida das pessoas, quer dizer, isto é complicado dizer isso, até porque os dados estatísticos, uma vez mais, produzidos pelo INE, dizem claramente o contrário. Não. Nós dizemos claramente que estamos muito melhor que estávamos antes, porque 10,3 é menor do que 12,4, não é? Nós estamos melhor. Há crescimento económico, há redução da dívida pública, a inflação está a reduzir. Veja que o próprio PICV não acreditava nisso. Hoje, sabe qual é a inflação no mês de abril? 1,7%. E não tenho dúvidas que em 2024 nós vamos estar muito abaixo dos 2%, tal como o governo há muito tempo perspectivou. Obrigado. Só, deputado António. Ok, obrigado, Jefferson. Não, repara, Armindo, estás a falar de inflação. A inflação atingiu 8 pontos percentuais. 8,8, penso eu. Desceu, mas e os 8, onde é que ficaram? Desceram. Os 8 mantêm, estão lá. Sim. Porque um saco de cimento que custava 730 escudos custa hoje 1.200. Mas pelo menos um litro de azeite que custava 650 escudos custa hoje 1.200. Portanto, não é o facto de na semana seguinte ou no mês seguinte ter aumentado ligeiramente, mas você está a aumentar em cima do aumentado. E é por isso que as pessoas sentem-se mais pobres, as pessoas não conseguem com os salários conseguir garantir uma vida tranquila aos filhos e em casa. Daí que os dados, estes números frios, não refletem a realidade. O que reflete a realidade é a vivência de cada um no seu dia-a-dia. E, portanto, o governo não pode pegar todos estes números e dizer que está bem. Não, não está. Nós não estamos a dizer que está bem. Estamos no bom caminho. Nós, quando diminuímos o número de pessoas empregadas, quer dizer que é menos famílias empregadas naquele ano. Todo o resto já não conta. Todo o resto já não conta. E a lei de Artur Okun diz precisamente isto. Você, com o aumento do crescimento económico, com o aumento do PIB, você tem que reduzir o número de desemprego. Não é isso que acontece. Nós estamos a aumentar um PIB, é com base nos gastos públicos, é com base nas receitas dos impostos e, portanto, o PIB vai subindo. É bom, não é mau, é bom, mas é preciso sermos sérios e apresentar uma produtividade não é imposto. Portanto, há estudo que demonstra que 60% do rendimento das famílias provém do salário. E num contexto em que, por exemplo, até 2021, comparando com 2016, houve uma destruição de cerca de 31 mil postos de trabalho. Ora, perda de postos de trabalho é perda de rendimento via salário. Então, neste caso, estamos a ver de que as coisas não vão bem. Esse governo do EPD não conseguiu traduzir na felicidade, antes pelo contrário, no desânimo. Mas é melhor rever os dados. Há uma clivagem, sobretudo, nos indicadores da população. Vejamos, portanto, a clivagem, 2020, tínhamos 555.839 pessoas. E 2022, 506. 2021, 491. Ora, aqui há uma questão que tem a ver com a questão da projeção. A projeção da população, que não está, digamos, na linha contínua, porque veio com uma projeção que veio de 2010 a 2030, que coloca em 2020 550 e tal mil pessoas. Portanto, atrasou-se na projeção a partir de 2021 e se pode ver de que houve um rebaseamento da taxa de desemprego para baixo de 2022, que era de 12,1% e agora está a 11% porque houve, portanto, o rebaseamento porque o INE só publicou a correção das estatísticas do mercado de trabalho de 2022 depois de ter publicado a estatística do mercado de trabalho de 2023. Portanto, temos
que ter atenção nisso, mas aqui o cerne da questão é de que, portanto, esse crescimento da economia não está em correlação com a questão da taxa de desemprego. Por isso, nós estamos a ver que os jovens estão a sair em massa para fora do país, dado a falta de alternativa aqui no país e de falhanço da política do governo do MPD. Crescimento via turismo, mas no crescimento não havia produtividade. Certo. Meus senhores, muito obrigado então pela vossa participação. Deputado Armindo da Luz, em representação do grupo parlamentar do MPD, deputado António Monteiro, em representação da UCID, e o deputado António Fernandes, em representação do grupo parlamentar do PICV. Estivemos hoje a falar, a esmiuçar um pouco o discurso do Presidente da República e o poder local no âmbito da sessão solene do Dia do Município da Praia, e também um breve olhar às estatísticas do mercado de trabalho, a leitura dos partidos com assento parlamentar aqui do mercado de trabalho em 2023, a leitura dos partidos com assento parlamentar. Foi então um prazer ter estado consigo nesta edição do Em Debate. Nós voltamos para a semana com outros temas em debate. Muito boa noite.